Nessa noite nós iremos olhar de forma panorâmica, não tem como ser diferente por causa do tempo, todo o livro de Abacuque. Então, um livro que tem 3 capítulos, e você vai ter uma visão do todo deste livro, mas você fará isso a partir de um verso, que é o verso 1 do capítulo 2. Então, capítulo 2 de Abacuque, verso 1, diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos ler todos este verso? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Deus, nós estamos, de certa forma, numa torre de vigia também. E queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor nos responda com a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro que tem 3 capítulos, e este capítulo 2, você tem essa figura da torre de vigia. E, de certa forma, você encontra nessa torre de vigia uma divisão deste livro. Você tem as razões que levaram com que Abacuque chegasse a este ponto de estar numa torre de vigia, aguardando uma resposta de Deus. E a partir daí você tem o que acontece nessa torre de vigia. Deus responde a Abacuque. E o capítulo 3 mostra para nós, então, as consequências daquilo que aconteceu na torre de vigia. Então, o capítulo 2 é o episódio da torre em si, a resposta que Deus deu a Abacuque. Mas Abacuque foi para a torre por causa de um motivo. E depois que ele sai da torre, ele tem um coração diferente. E é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Martin Lloyd-Jones, um pastor, escritor já falecido, ele tem um livro baseado na história de Abacuque. E o livro dele é o seguinte tema: do temor à fé. Do temor à fé. E, de certa forma, Martin Lloyd-Jones foi muito feliz ao colocar esse título no livro dele. Porque o que acontece com Abacuque é exatamente uma caminhada do temor para a fé. O capítulo 1 é Abacuque temendo a situação, temendo a circunstância, temendo o que está diante dele. O capítulo 3 é Abacuque manifestando um ato de fé enorme, de dizer, não importa o que aconteça, eu louvo ao Senhor. Mas do temor até a fé, Abacuque teve que ir para a torre de vigia. E nós sabemos que este ano de 2020, por diversas coisas, é um ano onde o temor esteve muito presente no coração das pessoas. Aliás, conversando com alguns especialistas da área de saúde, e também lendo alguns artigos, todos praticamente são unânimes em dizer que nós teremos um momento aí de muita dificuldade emocional de muitas pessoas. Já estamos vivenciando isso, muitas pessoas com alguns traumas, e iremos vivenciar isso ainda mais por uma série de questões que envolveu toda a pandemia, a cobertura em cima da pandemia, tudo o que aconteceu. Então há muitas pessoas um tanto quanto que temorizadas de muitas coisas. E eu quero então olhar com você como que é possível nós sairmos de um temor para chegarmos até a fé, passando por essa torre de vigia. E que eu e você possamos nessa noite, a partir da torre de vigia de Abacuque, redirecionar o nosso coração, redirecionar a nossa vida. E nós iremos olhar então 3 lições. E a primeira lição sobre a torre de vigia é que é o local onde nos colocamos quando não entendemos o agir de Deus e nem a sua resposta às nossas queixas. O que levou Abacuque para a torre de vigia é porque ele não entendeu o que estava acontecendo diante dos olhos dele, e ele não entendeu como Deus respondeu a ele. Ele orou a Deus e Deus expressou uma resposta que deixou Abacuque ainda mais preocupado, ainda mais com temor. E Abacuque disse, só tem um lugar que eu posso ir, é para a torre de vigia, e aguardar a resposta que eu terei da minha queixa. E perceba então no capítulo 1 de Abacuque, as razões que levaram Abacuque a ficar nesta situação.
Olha Abacuque aí, capítulo 1. Abacuque viveu em dias maus. É interessante que este livro de Abacuque não é um livro voltado para o povo. É primeiro um livro voltado para uma pessoa, para o profeta. Muitas vezes você vê Deus falando com o profeta para falar para o povo. Esse livro todo é uma sentença onde Deus conversa com o próprio Abacuque, trabalha com Abacuque. É Abacuque que precisa sair do temor para ir para a fé. É um livro bem pessoal. E olha aí o versículo de número 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha a descrição que Abacuque faz dos seus dias. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Percebe que Abacuque vai trabalhar muito no capítulo 1 com pares. Vai usar duas palavras basicamente para a mesma coisa, é um recurso literário da língua hebraica, onde você faz um tanto quanto que um paralelismo, e você diz as mesmas verdades, dando ênfase com isso, por isso que repete. E ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, Deus não me respondeu. Até quando? Até quando eu vou estar numa situação de buscar a Deus e Deus não ouvir as minhas súplicas? E ele vai usar duas palavrinhas para expressar o que ele fazia. Ele clamava e ele gritava. Percebe que não são expressões fracas, são expressões fortes. Clamar e gritar são coisas que mostram uma angústia do coração. E Abacuque diz, até quando eu vou estar nessa situação de abrir o meu coração para o Senhor e o Senhor não me responder? Perceba que a torre de vigia é um lugar que Abacuque vai, porque diante dos olhos dele, ele parece diante de um Deus que está indiferente às suas orações. Quantas vezes você também passou por momentos assim? Parece que Deus ficou indiferente à sua súplica. E você chega até a dizer, eu gritei, eu clamei. E até quando o Senhor vai ficar com os ouvidos fechados? Nós encontramos inúmeras promessas bíblicas dizendo, leve as nossas súplicas a Deus, direcione os nossos pedidos a Ele, clame a Ele. Mas Abacuque conhecia essas promessas. Mas Abacuque também conhecia a realidade da resposta não acontecer no tempo em que ele aguardava. Todos nós vivenciamos isso. Mas olha que os dias de Abacuque eram maus, não apenas por causa da aparente indiferença de Deus, mas também por causa da maldade que reinava lá em Judá. Olha o versículo de número 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Percebe de novo os pares? Iniquidade e opressão, destruição e violência, contendas e litígio. Ele está chamando a atenção para um caos social em que ele vivia. Mas olha o detalhe, olha o versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. É dias maus. Parece um pouquinho o noticiário do mundo atual, onde há uma distorção de valores. E percebe que Abacuque diz, o Senhor me faz ver estas coisas. E Deus permite que nós vejamos dias difíceis, onde parece que a lei está torcida, onde aqueles que estão nos altos postos de justiça, aqueles que deveriam ser o guardião da Constituição, muitas vezes tomam decisões que deixam o povo de boca aberta. Nós estamos numa realidade onde a justiça é torcida de todos os lados. Numa realidade onde muitas vezes nós falamos de um Covid, de um coronavírus, de uma pandemia, esquecemos de uma violência enorme que ronda a nossa nação. Andar em determinadas horas, em determinados lugares, é perigoso tanto quanto, até mais do que uma pandemia. Muitas pessoas perdem a vida por causa de violência. Percebe que nós não estamos vivendo dias tão diferentes de Abacuque. Mas a grande questão é que é Deus quem nos mostra isso, é Deus quem nos coloca diante de um mundo assim. E Abacuque está dizendo, até quando, Deus? É isso que vai levar Abacuque para uma torre de vigia, ao olhar para o mundo que está diante dele, pelos dias maus em que ele vivia, mas também por causa de uma resposta inusitada de Deus. Essa é a primeira oração do livro.
Aliás, o livro de Abacuque é um livro de oração. Abacuque ora, Deus responde, Abacuque ora, Deus responde, e Abacuque canta. E perceba aí, que então depois que Abacuque faz essa oração, até quando, Deus, o Senhor vai fazer isso comigo? Deus dá uma resposta, mas a resposta é uma resposta inusitada. Versículo de número 6. É Deus dizendo agora para Abacuque: pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí, desde o versículo 5 até o versículo 11, é Deus descrevendo quem são os caldeus. E Deus está dizendo a Abacuque: agora a coisa vai ser diferente. Eu vou agir nessa história. Judá não vai continuar desse jeito. Eu vou trazer um povo pior. Eu vou trazer uma nação amarga. Eu vou trazer uma nação egoísta, um grande império que estava se formando naqueles dias, que era a Babilônia, também chamado dos caldeus. E Deus está dizendo: eu vou trazê-los, eu vou suscitá-los, eu vou levantá-los, vou trazer para dentro de Judá. E eles vão chegar em Judá, e vão pegar as pessoas de Judá, vão prender as pessoas de Judá, como que se faz um pescador que pesca peixes. Assim é o que eles vão fazer com o povo. Esta não era a resposta que Abacuque queria. A resposta que Abacuque esperava é que Deus fizesse justiça em Judá, de um jeito onde punisse o ímpio, e não que Deus trouxesse uma nação ainda pior. Percebe como que Deus age na história do mundo? Deus está por detrás de todos os impérios. Deus estava por detrás do império do Egito, Deus está agora por detrás do império da Babilônia, e qualquer outro império que tenha no mundo, Deus sempre está por detrás. E esses impérios fazem apenas aquilo que Deus ordena que eles façam. E é isso que está aqui claramente em Abacuque. Deus está revelando para Abacuque a próxima página, e a próxima página é pior do que aqueles dias. É por isso que Abacuque vai ficar admirado com aquilo que está acontecendo. Por isso que Abacuque corre para a torre de vigia, porque a resposta que ele teve não é o que ele esperava. Todas as suas orações são atendidas do jeito que você espera? Não. Você sabe disso. Você tem experiência disso. E às vezes você ora por determinadas coisas e a coisa piora ainda mais. Por isso você precisa ir para a torre de vigia. Quando as coisas que acontecem diante dos seus olhos são coisas terríveis. E quando a resposta que Deus dá às suas queixas é ainda pior. Mas olha mais. Olha o que vai levar Abacuque para a torre de vigia. É que ele vai ter dificuldade, ele vai entrar numa crise em conciliar aquilo que Deus é com aquilo que Deus faz. Perceba isso. Deus é uma série de coisas, diversos atributos é dado a Deus. E Deus faz diversas coisas. Mas muitas vezes é difícil conciliar aquilo que Deus faz com aquilo que Deus é. Esta vai ser a crise agora que Abacuque vai expressar a partir do verso 12 do capítulo 1. Olha como que ele descreve quem é Deus. Olha o versículo 12. Não és tu, agora quem fala é Abacuque. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste à prova aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste, para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, vamos ler agora? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Perceba que aqui Abacuque joga para Deus um grande dilema. Por que é que o Senhor, sendo santo, justo, permite que coisas ruins aconteçam? Irmãos, este é um dilema que nós precisamos sermos muito claros que existe esse dilema. Os ateus gostam de usar este dilema chamado enigma do mal, para tentar muitas vezes dizer, olha, percebe que esse negócio de cristianismo, de Deus, isso é uma farsa. Porque se Deus é poderoso, e Deus é amor,
então como que ele permite que coisas ruins aconteçam? Por que ele permite que pessoas crentes, tementes a Deus, pegam um vírus e vai para uma UTI e vem a óbito, enquanto outros que não têm nada a ver com Deus passam ileso? Por que ele permite que coisas aconteçam? Por que ele permite que você, que é fiel a Deus, perde o seu emprego e aquele descrente prospera? Por que Deus permite que crianças nasçam com sérias deficiências e morrem? Por que Deus permite que um tsunami se levanta e destrói uma multidão de pessoas, inclusive crianças? Tantas e tantas maldades nós poderíamos listar aqui e dizer, por que Deus permite isso? Percebe o drama de Abacuque? Por que é que Deus, sendo o que Ele é, vai permitir que os caldeus façam o que vai fazer dentro de Judá? E olha como que ele descreve Deus. E Abacuque está correto sobre quem Deus é. Ele diz que Deus é eterno, está aí no versículo 12. É isto desde a eternidade. Ele vai dizer que Deus é autoexistente, ele vai chamá-lo de Senhor, o eu sou. Ele vai dizer que Deus é santo. Ele está dizendo que tudo que Deus faz é perfeito, Deus não erra. Ele está certo nessas conotações. Ele vai dizer, Deus é soberano, ele vai chamar Deus de rocha. Ele vai dizer que Deus é fiel, ele diz, nós não vamos morrer, o povo não vai deixar de existir, porque Deus é fiel, Deus tem uma promessa de trazer um Redentor. E ele vai dizer que Deus é pessoal. O tempo todo ele vai dizer, meu Deus, no versículo 12. Ó meu santo, é de alguém que tem relacionamento, ele está conversando com alguém que conhece. Ele não é um ateu, jogando na cara das pessoas apenas dúvidas. Não, ele é um filho de Deus, que diz, meu Deus, por que é que o Senhor permite, sendo quem o Senhor é? E olha que essa palavrinha no versículo 12, no versículo 13, melhor dizendo, ó, por quê? No meio do versículo 13, ó, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Você já teve perguntas assim? Por que é que Deus permitiu que você passasse por tais e tais situações? Por que é que Deus permitiu que você perdesse alguém que você tanto amava? Por que é que Deus permitiu que um vírus viesse e fizesse que boa parte das igrejas tivesse que ficar fechada durante tantos meses? Por quê? Não é por falta de poder, porque não bastasse isso aqui, ó, e Deus resolve. Não é por falta de amor, porque Ele é amor. Não é por falta de soberania. Então a pergunta de Abacuque é uma pergunta que intriga também as nossas vidas. Por quê? E é isso que Abacuque vai fazer no capítulo 2. Esta é a queixa que ele vai dizer, vou colocar na torre de vigia e vou aguardar para ver que resposta eu terei da minha queixa. Perceba que quando você está diante da situação, muitas vezes o quadro que vai se descortinar diante de você não é aquilo que você esperava quando você orou. Mas isso não pode afastá-lo de Deus. E tristemente, às vezes você convive com pessoas que vivem amarguradas com Deus, porque Deus não respondeu às orações do jeito que ela esperava, porque Deus não fez aquilo que ela aguardava que Deus fizesse. E porque Deus parece que agiu na contramão de quem Deus é. Abacuque tem dilemas. Ele não sabe dar respostas no capítulo 1. Se você perguntasse para Abacuque por que Deus faz isso, ele diz, não sei. Mas eu sei quem Deus é. E sabe que nós não podemos, por causa da realidade diante dos nossos olhos, mudar o nosso pensamento sobre quem Deus é? Pensa você usar os caldeus para chegar e destruir Judá, não parece que é um ato de alguém que não é santo? Mas Abacuque diz, tu és santo, isso eu sei que tu és puro de olhos. Eu não entendo por que o Senhor está fazendo o que está fazendo, mas eu sei que o Senhor não nega quem o Senhor é. E perceba que o que vai fazer com que eu e você enfrentemos dias difíceis é termos sólido em nós uma doutrina sobre quem Deus é. Alguns grandes teólogos sucumbiram diante desses dramas.
Alguns embarcaram em algumas heresias. E heresia chamada do teísmo aberto foi desenvolvido numa época, veio à tona novamente, numa época em que o tsunami varreu uma parte da história. E aí ele disse, não, Deus não pode saber do futuro. E aí negou quem Deus era. Muitas vezes há pessoas que negam a soberania de Deus e diz que tudo é obra do diabo. Deus não está envolvido nessas coisas. Abacuque sabe que Deus é a rocha. Deus está por detrás. Ele não entendeu o porquê. O que nós fazemos então? Então a primeira lição da torre de vigia é o local onde nos colocamos quando não entendemos o agir de Deus e nem a sua resposta às nossas orações. Percebe, é assim que ele chega na torre de vigia. Um homem que olhava para o mundo e não entendia. Um homem que orou a Deus e ficou ainda mais confuso daquilo que Deus iria fazer. Mas na torre de vigia é o lugar onde Deus trata conosco. Olha o capítulo 2. E essa é a segunda lição. A torre de vigia é o lugar onde Deus trata conosco. Não fuja de Deus, não se revolte com o sofrimento na sua vida, faça como Abacuque, coloque-se na torre de vigia. O que acontece quando Abacuque está na torre de vigia? Deus responde às queixas de Abacuque. Olha o versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Só um minuto, isso aqui é graça, tá? Deus não precisava responder. Por que Deus precisa explicar as coisas para Abacuque? Deus é o santo, que está sentado no alto sublime trono. Abacuque não é capaz de invalidar as ordens de Deus. Mas Deus respondeu à queixa de um profeta em crise. Perceba que você pode orar a Deus. Deus não é um Deus que não quer ouvir de fato as dúvidas que você tem. Deus não quer ter um relacionamento com você onde você decora uma série de palavras e você não pode realmente abrir o seu coração para Ele. Deus quer que você vá no seu quarto e abra o seu coração diante dEle, para que Ele trate com você. Ele está tratando com Judá, Ele está tratando com o mundo ao levantar os caldeus e a Babilônia. Mas Ele vai tratar na torre de vigia com uma pessoa, que é Abacuque. Percebe? Para Deus é importante Judá, para Deus é importante o mundo, mas para Deus é importante o coração do profeta, do povo de Deus. E Ele vai tratar com o coração de Abacuque na torre de vigia. Isso aqui é lindo, porque o que nós estamos vendo aqui, irmãos, às vezes a gente infantiliza as leituras bíblicas. Não, os caldeus é um império, ele usa em muitas nações, é uma guerra política. E Deus está levantando uma nação, mexendo na história do mundo, mas Deus está lá agora respondendo à queixa de uma pessoa. Não é isso que Deus disse? Não é isso que Jesus disse? Entra no teu quarto e ora o teu Pai em secreto, e Ele te responde. Saber que você pode ter audiência com o Rei dos Reis, deveria fazer com que eu e você tratássemos o temor do nosso coração. É na torre de vigia que o temor vai dissipar do coração de Abacuque. Porque ele ora a Deus e Deus responde a ele. Mas olha que essa resposta que Deus dá a Abacuque passa por uma série de fatores. Olha aí o versículo 3. Versículo 2 ainda. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possas ler até quem passar correndo. Ele está dizendo, se fosse nos nossos dias, coloque isso no outdoor. Todo mundo vai passar e vai ver. O que eu vou fazer é certo que acontecerá. Perceba que a oração não vai mudar Deus, não. A oração vai mudar é Abacuque. A torre de vigia não é para mudar Deus. O seu quarto de oração não é para mudar Deus. É para mudar você. Deus está dizendo para Abacuque, olha o versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus está dizendo, eu vou cumprir no meu tempo, Abacuque. Na batida do meu relógio que isso vai se dar. Olha o que Deus está tratando na torre de vigia. Ele está reafirmando a sua soberania e a sua determinação na história do mundo.
Mas olha mais. Olha que ele mostra para Abacuque o que é que o crente precisa fazer diante daquilo que Deus vai fazer. Olha o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Vamos ler agora? Mas o justo viverá pela sua fé. Ele diz a Abacuque, o que vai distinguir as pessoas é como elas vão viver. Os soberbos não encontram um coração reto nele. O soberbo não busca em Deus, o soberbo não descansa em Deus, mas o justo vai viver pela fé. Perceba que a torre de vigia não garante para você um 2021 bom. Há expectativas das vacinas, há algumas expectativas, mas e se for frustrado? Se de repente não haver uma imunização? Como que o crente vive? Eu espero que 2020 tenha despertado para você um detalhe. O vírus do Covid é um vírus pouco letal. Transmite muito, mas graças a Deus a letalidade é baixa. E já imaginou se este vírus fosse um vírus de uma letalidade alta? A ciência continuaria com as mãos amarradas durante um tempo. Mas como que nós viveríamos? Nós viveríamos por fé. Nós vivemos sempre por fé. O justo é chamado a viver pela fé. O que garante o próximo dia da nossa história é a fé em Deus e as misericórdias do Senhor não ter sido deixado para trás, mas ter sido derramado sobre nós. Deus está dizendo para Abacuque, Abacuque, quando eu trouxer os caldeus, uma tropa invadir Judá, o justo viverá por fé. Deus quer mudar o coração de Abacuque, onde deve estar a confiança dele. Não está na estabilidade social, não está na lei sendo cumprida, não está na justiça acontecendo, mas está no Deus que está no governo de todas as coisas. E óbvio que fé tem que ser definida. Fé não é que você vai ir na contramão daquilo que Deus usa. Deus dá os meios, e os meios são as ciências, o desenvolvimento da medicina, e você faz uso de tudo isso. Mas a fé é saber em quem a sua vida está depositada. Está depositada em Deus. Aliás, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O justo viverá por fé. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo retoma esse tema e diz: o justo viverá por fé. Esse é o único caminho que você tem para iniciar 2021. Fé em Deus. E fé não é pensamento positivo. As pessoas confundem fé com pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo, isso é fé. Não. Fé é viver em meio àquilo que acontece. Deus é Deus acima de todas as coisas. Mas olha mais, olha como que Deus trata com Abacuque, respondendo às súplicas, mostrando a base da vida do justo e mostrando que o ímpio perecerá e que a justiça será feita. Olha o versículo 4 de novo. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 5, vamos ler? Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como a morte que não se farta. Vamos ler? Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus diz, olha o que vai acontecer com os injustos. E aí ele entra, a partir do verso 6, em 5 ais. Ais são expressões fortes de juízo. Ai deles, ai deles. Isso acontece em Apocalipse de novo. Uma série de ais, e lá são 7 ais. Aqui em Abacuque são 5 ais. Pegando cada uma das áreas que Abacuque tinha orado. Uma delas ele vai dizer, ai dos alvarentos, daqueles que amam o dinheiro, do versículo 6 ao 8. Do versículo 9 ao 11, ele vai dizer, ai dos que praticam a injustiça. Do versículo 12 a 14, ele vai dizer, ai daqueles que praticam a violência. Do versículo 15, ele vai dizer, ai daqueles que fazem da sedução o seu Deus.
No versículo final ele diz, ai dos idólatras. Percebe, Deus não passa sem punir os ímpios no tempo certo. O problema de Abacuque é o tempo. O problema de Abacuque não é quem Deus é. Deus é santo. O problema de Abacuque é que Deus não está agindo no tempo de Abacuque. Deus está dizendo, não mudou nada. Eu vou punir o ímpio, eu vou honrar o justo, eu vou fazer com que aquele que vive pela fé desfrute de uma vida boa. Mas existe um tempo diferente. No meu tempo eu vou fazer isso. No meu tempo, os caldeus, a grande nação, o grande império da Babilônia, seria destruído, como foi de fato pelo império Medo-Persa. Esses que entraram em Judá causaram terror, parecia invencível, o Deus deles era a glória. Deus levantou uma outra nação e humilhou eles. Um dia Deus vai trazer justiça a tudo o que acontece. Você que hoje é um injustiçado, descansa em Deus. A justiça dos homens não promove muitas vezes a justiça. Às vezes os tribunais dão ganho de causa para coisas injustas. Mas um dia a justiça final vai se revelar. Ai daqueles que praticaram injustiça, ai daqueles que praticaram corrupção, ai daqueles que enriqueceram de forma ilícita no meio de uma pandemia, roubando os recursos que deveriam ser aplicados na saúde pública. Ai deles! Não foram poucos. A questão é que a gente quer agora. E a torre de vigia te faz olhar para frente e diz, viva pela fé, aguardando o dia que eu vou fazer. Nós estamos olhando sobre a torre de vigia, e nós estamos passando pelo livro de Abacuque, vendo como que Abacuque saiu do temor para a fé. As causas do temor de Abacuque foi os dias maus em que ele vivia, foi uma resposta inusitada de Deus, dizendo que ia agir na contramão daquilo que Abacuque esperava, e nós vimos Abacuque então em uma grande crise, não entendia, como pode Deus sendo isso, fazer aquilo outro. A segunda lição que nós vimos é que a torre de vigia é o lugar onde Deus trata. Deus não esqueceu Abacuque lá naquela torre. Deus foi e respondeu a ele. Deus foi e mostrou qual é a base da vida, fé. O justo vive por isso, Abacuque. O justo não vive por aquilo que vê. O justo vive por aquilo que ele leu na palavra do Senhor. O justo vive por fé. E mostrando que o ímpio um dia vai perecer e a justiça será feita. Deus é sim tão puro de olhos, que ele não pode ver a injustiça e se calar. Um dia ele vai se levantar e julgar. Judá veria isso, 70 anos depois do cativeiro babilônico, quando eles pôde voltar. E quando eles voltam para sua terra, a Babilônia já tinha sido destruída antes pelos medos persas. Mas olha a terceira e última lição. A torre de vigia é o lugar que Deus muda o nosso coração, levando-nos a adorar. Se Ele trabalha conosco, Ele muda o nosso coração. Não dá para entrar na torre de vigia e sair o mesmo homem. Percebe que não mudou nada daquilo que Deus iria fazer. Mas o que mudou daquele encontro na torre de vigia é a visão de Abacuque de quem Deus é. E aí o capítulo 3 ressoa para nós isto. Olha lá o versículo 1 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Agora a oração dele não é mais uma queixa a Deus. Quando ele chega na torre, é uma queixa a Deus. Quando ele desce da torre, é uma oração em forma de canto. E às vezes a gente acha que canto é uma coisa solta, né? Quando na verdade o canto pode ser um instrumento de oração, um meio de orar. O meio de orar é também através de uma música. Então muitas vezes nós estamos cantando aqui, você tem que entender que é uma oração a Deus. Não é que todas as músicas é uma oração. A música é mais ampla, a música pode ser uma oração, a música pode ser uma transmissão de uma verdade. Esta aqui é uma oração dirigida a Deus. E olha como que Abacuque expressa nessa adoração. É uma oração em forma de canto que se quebranta diante daquilo que Deus fala. Olha o versículo 2 do capítulo 3. Vamos olhar, vamos ler? Tenho ouvido, ó Senhor,
as tuas declarações e me sinto alarmado. Só um minuto. Desde o versículo 2, do capítulo 2, até o versículo de número 20, praticamente, do capítulo 2, Deus falou uma série de coisas para Abacuque. O que Abacuque responde agora? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha o versículo de número 16. Olha o verso 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Vamos ler agora? Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Perceba que ele diz: Deus, eu estou alarmado com aquilo que o Senhor vai fazer, eu estou admirado, eu estou de boca aberta. Quando eu ouvi essas coisas todas, eu estou me quebrantado diante do Senhor, as minhas pernas como se estivesse tremendo diante do Senhor. Olha o que a oração faz, muda um coração duvidoso para um homem quebrantado. No início Abacuque está cheio de direito, dizendo: até quando eu falo e o Senhor não me responde. Agora ele diz: agora que o Senhor me respondeu, eu estou tremendo diante daquilo que o Senhor faz. Irmãos, este é o Deus que age de forma poderosa na história. Olha como que ele vai continuar nessa oração, mostrando um clamor por um grande avivamento. Olha o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Vamos ler? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Se é para escrever, se é para colocar em tábuas, para que quem passasse pudesse ver, está dizendo: Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida. E é isso que Deus vai fazer. Através de uma grande disciplina em Judá, Deus vai gerar um grande avivamento. Depois de 70 anos de sofrimento, Deus desperta no coração de pessoas zelosas a Ele. Porque Deus aviva a obra no decorrer dos anos. E percebe que Abacuque não está orando só para a sua geração. Abacuque está orando para as próximas gerações. Abacuque está orando para a nossa geração. Para que Deus aviva a obra dele no nosso tempo também. No decurso dos anos, Deus faça conhecido. Abacuque está dizendo: Deus, aquilo que o Senhor me revelou lá na torre de vigia, use isso de tempos em tempos na história, para reavivar o coração do povo de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso que nessa noite, no último domingo de 2020, você pôde contemplar o que Abacuque passou na torre de vigia. E quem sabe Deus usa isso para avivar você, despertar você, fazer com que você saia diferente da sua torre de vigia. E que você passe a quebrantar diante desse Deus que faz e acontece. Oração não é mudar Deus, oração é mudar o nosso próprio coração. Olha que Abacuque então passa a adorar a Deus pelos seus grandes feitos. Olha o versículo de número 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Vamos ler o verso 5? Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Quem diz que peste, pestilência, foge do controle de Deus? Não, segue os passos de Deus. Deus vai à frente de todas as coisas. Em vez de Abacuque estar admirado com os caldeus, os babilônicos, ele está dizendo: não, é Deus quem vai à frente. É Deus quem vai à frente no ano de 2021. Ele que escreveu o ano de 2021, como foi Ele quem escreveu o ano de 2020. Foi Ele. E Ele pode fazer com que você saia do seu temor e viva pela fé neste Deus. Os caldeus vão se levantar? Vão. Vão entrar em Judá? Vão. Deus não mudou isso. Mas o coração de Abacuque está olhando para Deus e não para os caldeus e a Babilônia. Olha mais, olha que é uma oração que adora a Deus, mesmo em meio às adversidades. E aí nós chegamos naquela parte mais conhecida de Abacuque. Se eu tivesse começado dizendo qual é a parte de Abacuque que você conhece, você diria provavelmente, versículo 17 em diante. Olha o versículo 17. Ainda que a figueira
não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Para você isso não parece muita coisa, porque você é de cidade, como eu. Mas aqui está a base de toda a sociedade judaica daquele tempo. De onde vinha o alimento, de onde vinham todas as coisas. Ele está dizendo, ainda que a base da sustentação rui, todavia, olha o versículo 18, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Percebe como é que está mudado o Abacuque? O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Jeremias viveu esse dia aqui, quando a figueira de fato deixou de florescer, quando o fruto na vide deixou de ter, quando Babilônia invadiu e destruiu. Jeremias chega a dizer que as crianças ficavam com a boca seca por não ter com o que comer, com o que beber. Jeremias chega a dizer que as pessoas viviam em um monturo de lixões. Abacuque diz, ainda que estas coisas venham a acontecer, eu me alegro no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus, que Deus não permite que essas coisas aconteçam muitas vezes. Louvado seja Deus que Ele permitiu apenas que um vírus de uma letalidade baixa se espalhasse. Mas Ele pode permitir um vírus de uma alta letalidade. Ainda que nunca se descubra uma cura para determinadas doenças, ainda que você não tenha condição de retomar uma condição de saúde que você já teve outrora, ainda que Deus faça isso e faça aquilo outros, você vai continuar louvando e adorando a Deus. É nele que está a sua fortaleza. É isso que Abacuque faz. Abacuque termina o seu livro com o coração em adoração. Por quê? Como que ele saiu do temor para essa declaração de fé? Passou na torre de vigia. Foi lá que Deus tratou com ele. É lá que Deus precisa tratar com você. Porque mais do que uma torre, Ele tratou com você numa cruz, num madeiro, quando o Filho dele foi derramado em seu lugar. E para Jesus, a figueira não brotou. Para Jesus não houve salvação humana se levantando para ele. Nem salvação divina veio para ele quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele continuou louvando a Deus, no meio da maior tribulação que alguém pudesse passar. E ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tomba na cruz do Calvário, em um madeiro, para que você pudesse se regozijar nele, em Deus. Porque esse é o Deus que não contempla a injustiça e fica calado. 3 dias pareceu calado. Pareceu que Pilatos tinha prevalecido, que Judas tinha vencido. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscita, vitorioso. Porque Deus não pode ficar calado vendo a injustiça acontecer. Ele não ficará calado vendo a injustiça prevalecer no mundo. Mas cedo ou mais tarde, não de Temã vai vir um Salvador, mas dos altos céus ele vai descer. E vem para trazer justiça. Enquanto isso, o justo vive como? Vive em busca de justiça? Sim, ele deve amar a justiça. Mas não vai desfrutar de justiça plena aqui. O justo vive pela fé. Pela fé que Abacuque viveu. Pela fé que Abacuque cantou. Pela fé que Abacuque adorou. Que eu e você possamos viver 2021 pela fé. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor tem a sua forma de tratar conosco. E obrigado porque o Senhor, de forma especial, trata conosco através da Tua palavra. Quando o Senhor usa a Tua palavra para nos tirar de um lugar de temor e nos levar para um lugar de adoração. Que nós possamos adorar a Ti, ó Deus, mesmo quando as coisas não saem como nós esperamos. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus, neste domingo, em um ano atípico, adorando a Ti. Porque sabemos que o justo vive
pela fé como sempre viveu. Obrigado, ó Deus, porque o nosso coração pode ser mudado quando nós vemos as coisas com a Tua perspectiva. Obrigado porque o Senhor que controla a história faz da história um palco da Tua glória. A história mais triste dos judeus foi o palco da glória do Senhor. O mundo é um palco da Tua glória. Nos faça, ó Deus, viver pela fé vendo isso, vendo o Senhor sendo glorificado por detrás de qualquer pandemia, por detrás de qualquer crise, por detrás de qualquer violência. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que age através dos homens, e o Senhor dá sabedoria aos homens. O Senhor agiu através dos caldeus da Babilônia, o Senhor age através dos impérios dos nossos dias. Mas obrigado, ó Deus, porque por detrás disso tem a santidade do Senhor agindo, tem o poder do Senhor agindo, tem um Deus que é eterno, e tem um Deus que nós podemos chamar de meu Deus, meu santo. Nós não podemos chamar muitas pessoas assim. Nós não podemos chamar políticos de meus políticos. Mas o Deus, sobretudo, nós podemos chamar de meu Deus. E é nesse Deus que nós agradecemos e neste Deus que nós esperamos em 2021 com mais oportunidade de pregação do Teu Evangelho. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.